muito bem-vindos ao 51º programa O Espiritismo Esclarece e 31º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje, contaremos com a participação de nossa querida amiga Ana Maria, colaboradora do DAI, Departamento de Apoio Fraterno do Hospital Espírita de Porto Alegre. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola do filho pródigo. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, Ana Maria, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta ao programa, querida amiga Ana, e que bom ter podido estar conosco. E antes de iniciarmos nosso programa, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com os nossos internautas, a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização desta proposta a qual nos incumbimos, que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. E vamos ao trabalho. Nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola do filho pródigo, que está contido no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Temos a parábola em vídeo e vamos colocar em tela para que nossos internautas acompanhem conosco. São pouco mais de 5 minutos, mas vale o tempo. Tamanho o belo ensinamento que nos traz, e depois, logo em seguida, passaremos a nossa convidada para suas saudações e primeiros comentários. Então, temos em tela, pessoal, vamos assistir. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada.
E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Que bela parábola. Bem, vamos agora passar a nossa querida convidada para as suas primeiras impressões e seus cumprimentos ao público. É com você, Maria. Por favor, fique à vontade. Muito bem. Então, nós estamos hoje aqui nesta noite reunidos. Boa noite a todos, que todos estejamos em paz. Tenho grande alegria em poder estar dividindo este estudo com os nossos amigos internautas. Hoje nós vamos tratar de uma parábola conhecida por todos, acredito eu, pois esta é a parábola do filho pródigo. Toda vez que nós temos na família, entre os amigos, alguém
que vai embora, que sai, que abandona um certo recinto. Nós tentamos dizer, né, quando essa pessoa retorna, voltou o filho pródigo. Sempre esse ditado está em nossas bocas. Nós sempre estamos falando sobre isso. Mas vejam bem, ali no conceito de pródigo, aqui na parábola, a gente tem como aquela pessoa que pega seus bens e gasta isso, dilapida de qualquer maneira aqueles bens que tem. E de repente, esta pessoa se vê destituída de qualquer recurso. Não consegue mais sequer se manter. E cai, e passa trabalho. Esta é a ideia que a prodigalidade nos traz. É um conceito, não é? De que é aquele que esbanja, que põe fora, que dilapida os bens materiais. E a parábola recém nós escutamos, e ela nos fala deste filho, deste senhor de terras, que distribui entre seus 2 filhos tudo que possui. E esse filho, no afã da juventude, no desejo de conhecer o mundo, ele pega tudo que é seu e sai. E sai. E saindo, ele abandona o conforto da casa paterna. Vocês vejam bem o quanto Jesus é sutil quando vem na terra e começa a nos ensinar através das suas parábolas. Dessas histórias tão singelas e que tanto nos dizem. São singelas estas parábolas de Jesus, mas elas são ao mesmo tempo profundas. Porque o que o Cristo que nos ensina a caminhar em direção ao Pai vem mostrar nesta parábola do filho pródigo? Toda uma humanidade, através da figura do filho que sai para conhecer outros mundos, através do filho dito, daquele filho que nós sempre ficamos dizendo, filho obediente, que fica ao lado do pai, cumprindo com os seus conceitos, e certamente a figura do pai. Aí, gente, nós temos a célula máter da nossa humanidade. Aí, retratada nessas 3 figuras, nós ficamos vendo toda a humanidade. O pai, seus filhos, suas posses, a distribuição destes haveres. E como nós somos ainda muito materialistas, esta parábola foi contada de maneira material, para que o homem possa se ver dentro desses ensinamentos. Jesus lhe fala de bens materiais, de divisão de bens materiais. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe de como é difícil nós nos elevarmos aos bens que ele quer atingir, aos bens espirituais, não é? Então, essa tomada de Jesus, através de todas as parábolas, e vocês vejam bem que essa parábola nos lembra muito outras que nós já vimos. Por exemplo, nós vimos a parábola da ovelha perdida, não é? Jesus sutilmente vem e fala de pastor e de ovelhas. E essa ovelha que se perde uma. E o pastor tem como dever recapitular
e levar o aprisco para a casa do pai, esse aprisco. Todas as ovelhas, não são 99. Deus Nosso Senhor quer as 100. O aprisco ali naquela parábola também nos lembra a casa do pai, não é? O que não deixa perdido fora do seu aprisco, fora do seu aconchego, não uma ovelha, ele quer todas. Deus, Nosso Senhor, nos criou a sua imagem e semelhança e nos deu o livre-arbítrio de aprender a caminhada que leva às moradas excelsas, às bem-aventuranças. Nós só vamos estar em pleno poder da nossa felicidade quando atingirmos as bem-aventuranças, quando atingirmos esta sabedoria que nos faz recusar os prazeres momentâneos, quando nos faz compreender que ao abandonarmos a caminhada, abandonarmos a moradia do Pai, nós estamos nos arrojando a um mundo desconhecido, a um mundo que talvez nos traga, como a este filho pródigo, muitos dissabores, muitas tristezas, fome, desalento, falta de acolhimento. Isto o filho pródigo me encontrou. E nesse primeiro momento, como eu sou uma pessoa que gosto de dialogar, não gosto muito de discurso, eu vou pedir ao Erivelto que me situe, que me diga quais foram as reflexões às quais essas minhas primeiras palavras o levaram. Que é para que a gente possa manter uma conversa saudável, uma maneira mais gostosa para aprender sobre esta parábola, que tem tantas reflexões a ser feita a seu respeito. Vejam bem, é a humanidade total que está aqui representada por uma pequena família, uma parcela, a célula da humanidade. Vamos ver o que esse pai conseguiu colocar dentro deste filho que parte e até quando ele vai se esquecer dos ensinamentos do pai e se manter ausente. Em que momento do seu percurso ele vai pensar, mas o que eu estou fazendo aqui longe de meu pai? Perfeito, Ana. As tuas reflexões iniciais foram excelentes e perfeita essa conexão que já de imediato tu percebeste, que fica evidente que Jesus naquele instante ele está, apesar de que da questão do contexto histórico, como nós vimos esses comentários, e Jesus traz esse grande ensinamento, porque Deus, soberanamente justo e bom, ele ama de igual forma todos os seus filhos. E aqui quando ele traz essa questão do filho pródigo, daquele filho que, naquele afã de viver a sua juventude, ele quer experimentar e não há nada de errado nisso. É importante que nós experimentemos, que nós vivenciemos, porque nós crescemos, Ana, como tu bem sabes, com as experiências, né? Nós não vem a fórmula mágica assim e todo mundo sai exatamente igual. Que bom! Então nós precisamos de experiências para crescer, para amadurecer. E esse filho pródigo, ele representa justamente isso, aquele filho que quer sair ao mundo, que pede o seu quinhão da herança, porém, pela inexperiência e imaturidade, ele acaba por consumir os seus recursos, chegando ao ponto de passar fome.
de não ter onde ficar, de ser despejado dos alojamentos onde estavam durante as suas visitas pelo mundo. Ele já não podia mais ir à taberna comer ou beber porque não tinha mais como pagar. Então, porque ele dilapidou os seus bens. E aí, interessante, porque ele também traz aquele viés dos falsos amigos, né? Algumas vezes nós temos amigos e temos amigos. Temos aqueles amigos que se aproximam por interesse. Então retrata bem também essa parábola, que aqueles amigos que uma vez percebendo que o filho nós somos pródigos. Exatamente, que aquele filho que não mais detém aquela fortuna, então se afasta. Poxa, agora ele não paga mais festa, então não dá para ficar com a gente, né? E aí pegam e jogam para longe. Então esse filho, percebendo essa realidade da vida, porque é uma realidade, nós não podemos querer imaginar que todos são maravilhosamente bons, todos são honestos, ninguém tem um interesse além da boa amizade, da boa companhia, que as pessoas muitas vezes se aproximam de nós, nem sempre é porque temos uma boa fala ou uma boa conduta, mas muitas vezes por um interesse mesmo, escuso. Então essa parábola vai revelando certos aspectos da humanidade, alguns bastante sombrios. Em compensação também, a gente vê ali, nós vamos discutir isso ao longo da parábola, justamente que quando esse filho, quando ele percebe a situação da penúria dele, ele chega ao ponto de aceitar um emprego, o pior dos empregos, aquela época, que seria um cuidador de porcos, porque, imagina, para um judeu cuidar de porcos, e porcos, uma criatura imunda, ele aceita aquele emprego porque é uma maneira de ele conseguir comer, pelo menos, e também se proteger, porque ele poderia dormir no curral. Então a gente consegue ver essas questões assim, de alguém que experiencia a vida, a dor, mas ali ele lembra do amor incondicional do seu pai, do acolhimento que ele tinha no lar. E aí naquele instante, ele pensa assim, poxa, eu tinha tudo em casa, eu tinha o amor do meu pai. Então, lá até mesmo os empregados comem melhor do que eu aqui, cuidando porcos. E aí ele retorna reconhecendo que se equivocou. E aí ele volta, pede perdão, e aquele pai, de maneira amorosa, o recebe com festividade, e assim Deus conosco. Mas eu quero te voltar à palavra, porque nós temos muito a dissertar sobre essa linda parábola, e como diz, retrata os infinitos comportamentos da humanidade, os esperados e até os não esperados. Comportamentos que muitas vezes nos surpreendem no outro, ou mesmo em nós mesmos, porque muitas vezes ocultamos nossos atavismos, e aí, quando nos deparamos com o resultado de muitas vezes manifestações nossas, nos surpreendemos porque passamos a nos conhecer um pouco mais. Então, por favor, volta você, Ana. Agora tu falaste sobre o filho e o perdão, né? E quando tu me falaste que o filho teve a condição de se reconhecer pecador e de se achar não merecedor do acolhimento do pai, da humildade que o filho pródigo tem, do amadurecimento ao se lembrar de voltar sobre seus passos e pedir perdão. Aí eu lembro que dentro de toda essa nossa caminhada em busca da felicidade, nós temos para cada defeito uma virtude. E ele era estoico, se deixou levar pelos arroubos da mocidade e saiu. Mas aquele ensinamento que estava dentro de si, ali como uma bolota do carvalho, não é? Que era aquele ensinamento de me reconhecer pecador. Aí, o que ele faz? Ele se reconhece errado,
ele tem condições de vibrar dentro de si a humildade. E isto, mesmo provendo de família abastada, como aqui se vê, o pai incutiu nele ser humilde ao ponto de reconhecer que erraste. Não tenha vergonha de voltar sob teus passos. E então, o que ele lembra ainda? Aí eu lembro da parábola da Maria Madalena, que ela ia ser apedrejada porque nunca havia pecado. E Cristo, o nosso grande mestre, estava passivamente assistindo àquela turba de pessoas que vêm para condená-la. E ele só lança uma palavra: atire a primeira pedra quem não pecou. E depois Maria pergunta: Senhor, tu não vais me condenar? Ele disse: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Isso é acolhida. Por que o filho pródigo voltou? Por que o filho pródigo teve dentro de si este desejo de voltar ao meu pai, pedir abrigo, pedir comida, pedir para ser tratado, nem que seja como um seu criado, porque os criados do meu pai têm abrigo, têm roupa e têm comida. E isto ele não vai negar. Ele não vai negar me aceitar como um seu criado. E ele volta humildemente e diz: já não tenho mais o direito de ser chamado teu filho. Mas o pai continuava sendo pai. O filho perdeu aquela perspectiva, mas o pai não perdeu a sua perspectiva, o seu conceito, a sua certeza de continuar sendo pai. E ele acolheu. Acolheu com uma festa, acolheu com agrado, acolheu com roupas limpas, acolheu com calçados. Vejam bem que aqui, de novo, Cristo nos mostrando os bens materiais. Mas vocês vão ver que dentro deste anel, desta roupa limpa, destes calçados, desta festa, o que realmente está contido? Está contido a magnificência do nosso Pai, de Deus, nosso Criador e Senhor, que nos fez herdeiros. Gente, herdeiros de toda a fortuna existente no universo. A fortuna para a qual Ele nos criou. Ele não nos criou para sermos maltrapilhos nem andaremos. Ele nos criou para sermos pessoas de aparência distinta. Como é que essa aparência distinta? Gente, não é na roupa de púrpura, não é a aparência distinta, é nos bons conceitos, nos guardarmos os nossos conhecimentos com sabedoria. Se eu fico falando sobre sabedoria, eu tenho que falar em inteligência. Porque não pode ser sábio o nécio, aquele que age de maneira boba. Eu sempre falo que a pessoa, às vezes, se diz boa. Ser bom, para mim ser bom e praticar bem, eu tenho que ter conhecimento. E eu tenho que usar este conhecimento com amor. Porque aquela bondade frouxa que faz com que... eu vou dar a criança o meu leitinho pé de bala minutos antes do almoço, e quando eu sou bom, eu vou dar.
Não. Eu tenho que ter conhecimento que naquele momento não é o momento de dizer sim. É o momento de sabiamente dizer não. Agora não pode. Agora não ganharás. Então voltamos, né, nesse pensamento de que para eu fazer o correto, eu tenho que ter conhecimento. E tendo conhecimento, eu tenho que saber usar a minha inteligência. Mas a minha inteligência no bem, na prática correta, não é? Sem ser piegas, sem ser boba. Eu tenho que ser consciente. E o filho pródigo vive incrivelmente. Ele tinha consciência da sabedoria do pai. Talvez ele tenha voltado num impulso, mas lá no fundo da consciência, onde está plantado os ensinamentos do pai, nós sabemos que ao reconhecermos as nossas faltas, nós vamos ter a aquiescência no perdão do pai. Por quê? Porque nós passamos por sofrimentos, nós passamos por injúria, e nós voltamos cabisbaixos porque conhecemos a sabedoria do Pai. O Pai reconhece, nós podemos enganar o mundo a respeito das nossas ações, mas o Pai, ele sabe o cerne do nosso sentimento, aonde brotou a boa árvore, e assim ele acolheu o filho pródigo, com festa. E nós vamos agora pensar no caráter, na maneira de ser do filho obediente. Não é, Miguel? Com certeza, Ana. É só, antes da gente entrar nessa outra questão do outro filho, do filho obediente, entre aspas, ali, né? Porque o ser obediente externamente, fazer os trabalhos, necessariamente não indica caráter elevado, e a gente vai discutir isso em seguida, mas eu só quero voltar ali na questão da importância da mensagem, justamente dessa primeira parte da parábola ali, e depois vai dar a sequência quando ele responde a esse segundo filho que ele questiona, mas do quanto Deus demonstra justamente ser infinitamente justo e bom, porque ele sabe que o filho terá dificuldades. Entretanto, ele não cerceia a liberdade do filho de sair de casa. Ele poderia simplesmente dizer assim, não, eu não vou dividir a herança porque tu é muito novo ainda e tu vai ter alguns percalços na vida, tu vai sofrer e eu não quero que tu sofra, então tu fica em casa. Ele poderia fazer isso, ser aquele pai autoritário. Entretanto, o que acontece ali? De bom grado, esse pai aceita a proposta do filho, o pedido do filho, divide a sua herança em partes iguais e permite que o filho saia de casa. E certamente ele fica preocupado, mas ele não fica lá toda hora. Imagina se fosse a época de celulares ainda, né? Ficar toda hora ligando pro filho, agora, como é que tu tá? Como é que você tá? O que tá fazendo? Tu comeu hoje de manhã? Foi pro trabalho direitinho? Não, porque esse pai é tão amoroso e tão sábio que ele sabe justamente que ele vai permitir ao filho os sofrimentos necessários para o seu crescimento. Apenas isso. Então, quer dizer, não é aquele pai que desconhece o filho. Ele conhece o filho, conhece a natureza e as propensões do filho. Então, justamente porque é um pai amoroso, um pai zeloso, e é Deus soberanamente justo e bom. Então, ele conhece todas as nossas tendências. Assim, ele já sabia de antemão que aquele filho teria determinados sofrimentos, obviamente estaria sempre zelando por ele, como um bom pai, mas permitiria que ele sofresse as consequências da sua decisão, para que pudesse crescer. Então isso que é importante, eu acho que todo pai tem que ter essa consciência de que não castrar os filhos, não trancá-los em uma caixa, como que não quisesse que eles se machucassem. Não deixa eles tropeçar, esfolar o joelho,
levantar de novo, porque isso vai torná-los mais fortes. E eles voltam, e aí esse pai justamente os recebe com festa, com gratidão. E aí é interessante justamente que é de outro aspecto importante ver deste filho, que justamente ele não está se fazendo de humilde, ele realmente está humilde quando ele volta. Ele volta cabisbaixo, pedindo perdão e se equiparando, inclusive, querendo inclusive servir ao pai na condição de um simples empregado, não mais de um filho, porque a dor que ele sentiu foi tão grande e talvez a culpa, o próprio remorso, a culpa ali de ter saído, talvez cedo demais, sem aquela experiência, o colocou num estado de que, poxa, não é justo eu voltar e querer o meu lugar de filho de novo, querer todas as regalias. Acho que eu mereceria um castigo no sentido de trabalhar, poder servir ao meu pai na condição de empregado, dormir com os empregados, comer com os empregados, não mais na mesa da família. Então, é importante esta mensagem que é trazida assim, desta verdadeira humildade daquele que cresceu com a dor, e desse pai magnânimo e amoroso. Mas entrando agora na seara do segundo filho, que aí, como disse, é aquele filho prestimoso que esteve ao lado do pai, que trabalhou, supondo ali que esse pai ali fosse um fazendeiro, se encarregou do plantio, colheita, então administrou a fazenda, enfim, esteve sempre ao lado do pai negociando, literalmente sendo, entre aspas, seu braço direito. Entretanto, a gente vê na parábola o questionamento que esse filho faz ao pai, porque quando ele vê aquele festim na casa dele, ele pergunta ao empregado o que estava acontecendo, né? E o empregado vem relatar que o filho que houvera saído, ido embora, retorna ao lar agora. E o pai, então, mandara matar o melhor cevado, o melhor novilho cevado, e faz uma festa. E aquele filho imediatamente se sente agredido. Ele, poxa vida, eu estou aqui com meu pai há anos, sempre ao lado dele, e ele nunca me deu o seu mais belo novilho, nunca me permitiu fazer uma festa com meus amigos, assim. E aí tu vês surgir justamente aquele sentimento do egoísmo, da inveja, que é natural também em todos nós seres humanos. Não devemos nos culpar se tivermos um pouco de inveja. Claro que reconhecendo isso, nós devemos trabalhar em cima disso. Mas eu vejo assim que nessa parábola traz essa mensagem através desse segundo filho, que naquele momento que vê aquele festim tudo, ele olha, poxa, meu pai nunca me deu isso. Eu gostaria. E ele vai questionar o pai o porquê. E aí quando ele vai questionar o pai, o que o pai responde, Ana? Te passo agora a bola de novo. Pois é. O pai responde assim, meu filho, teu irmão estava perdido e eu o encontrei novamente. Ele voltou para mim depois de eu o haver considerado morto, não é? Na verdade, esse ir para terras longínquas nos faz refletir sobre isso. Mesmo estando em outro planeta, fora até do corpo material, Deus está ali ao nosso lado, porque nós sabemos que nós somos pura essência divina. É o nosso espírito que caminha por todos esses planetas, que tem todas essas andanças, até alcançar a plenitude, que o Pai aguarda. O Pai aguarda as nossas andanças. Esse filho pródigo estava sendo aguardado pelo Pai a todo instante. E vocês vejam bem que as parábolas, como elas sabem que as nossas memórias, nosso aprendizado não se faz de uma só vez, quando nós vemos, quando Jesus nos traz também a parábola da vinha, também ali ele faz ressaltar o egoísmo do ser humano.
os outros trabalhadores que começaram nas primeiras horas, que se julgavam merecedores de um salário maior daqueles que chegaram na 9ª hora ou na 11ª hora. E o que o dono da vinha diz? A mim me apraz lhe dar o mesmo trabalho, porque eles se esforçaram, eles estavam aqui com afinco. Se eles não chegaram na primeira hora, não foi por ociosidade, foi porque desconheciam o caminho da vinha, porque ninguém os contratou. Então, o que eles mostram aqui, novamente? Jesus mostra que nós não sabemos nos conformar com o que temos, nós sempre estamos de olho no que é dos outros. E eu quero falar para vocês a respeito dos reais tesouros que o Pai distribui entre seus filhos. Nenhum desses tesouros que nós temos, que foi distribuído, não é, a nós, é a perfeita visão. Nós temos olhos, mas lá no Evangelho diz assim, olhos de ver. Ver o que, gente? Ver o esplendor que está ao nosso redor, que Deus coloca nas mãos dos homens. Todas essas maravilhas da natureza. Deus não criaria um filho pródigo para relegá-lo ao charco, sem colocar ao seu lado a esperança de retornar a um caminho feliz. Essas ideias de penas eternas porque eu pequei, isto para o Pai não existe. Não é? E como não existe, nós ficamos habituados a enxergar o lado ruim das coisas. Muito nos admiramos em criticar, em maldizer, em enxovalhar as verdades. Nós estamos muito acostumados a não ter olhos de ver, a não ser a maldade, a falha. E quando alguém nos fala a respeito das nossas falhas, nós muito ficamos admirados. E daí nós pegamos a outra fortuna que Jesus, que Deus Nosso Senhor nos deu, que é a fala, e saímos maldizendo aquele que nos apontou uma dificuldade, um defeito. E mais uma vez, nós vamos malbaratando, sendo filhos pródigos, ao falar, a lançar palavras de rebelião, de revolta, de não aceitação. Essas riquezas que o Pai distribuiu entre nós se encontram, não é, às nossas mãos para trabalharmos na seara, na vinha do Pai, de maneira fértil, de maneira abundante. As mãos não foram feitas para jogar pedras, não foram feitas para ferir. Essas mãos perfeitas que Deus me deu, para que Ele me deu a seus filhos? Para erguer os seus irmãos, para trabalhar em prol de seus irmãos e em seu próprio benefício. Porque tudo o que nós estamos fazendo, não creiam que fique jogado ao léu. Cada folhinha que nós recolhemos e colocamos no lugar adequado para o crescimento, para a adubação, para a fertilidade, será contada a nosso favor. Então, que nós não sejamos pródigos em lançar pedras, que não sejamos pródigos em lançar palavras vãs, que nós não sejamos pródigos em enxergar o mal.
Essas são riquezas que nós fomos ganhando do Pai. Nos nossos pés que andam, que palmilham este planeta Terra, por que nós andamos? Nós andamos porque nós recebemos do Pai a missão de olhar cada trecho do caminho, de andar junto com a humanidade, com os homens dos nossos dias, e compreendermos a dificuldade de cada um e andarmos ao lado, não na frente nem atrás. Se nós estamos um degrau à frente, que este degrau seja moral, que esse degrau seja ético, que esse degrau seja de amor. E daí eu entro nas dádivas dos sentimentos, onde o mais excelso sentimento é o amor. E quando nós temos amor pela humanidade, pelo nosso próximo, nós paramos de ser pródigos. Esse amor inteligente, esse amor que nasceu daquela bolota que um dia foi presunção, egoísmo e orgulho. Hoje, de tanto nós nos desviarmos da casa do Pai, através desses sentimentos, desculpem os termos rasteiros, nós estamos aprendendo a ser filhos realmente obedientes, filhos do amor, filhos para o amor, filhos para a compreensão, para o arrebatamento, para vivermos a vida para a qual o Pai nos criou. Queridos internautas amigos, vejam bem até onde uma simples parábola pode levar a nossa reflexão. E quando eu falo na nossa reflexão, eu estou lhes falando da humanidade, eu estou lhes falando dos nossos dias, dos momentos graves em que vivemos, da vontade que temos dentro do isolamento de continuarmos isolados. Mas esta não é a lição que Cristo veio nos trazer. Cristo procurou o isolamento no momento para refletir, para pensar, mas ele estava ombro a ombro com a dificuldade dos seus compatriotas, não é? Daquelas pessoas que viviam a mesma época em que ele aqui viveu. E a sua lição, como já disse o Arivelto, é atemporal. E nos persegue as lições de Cristo, é a nossa fatalidade. Sermos bons, pródigos, éticos, verdadeiros, companheiros, caminharmos a marcha da humanidade, exige que nós sejamos amorosos, que tenhamos dentro de nós o sentimento do Pai, o sentimento que acolhe, os olhos que veem de maneira a abençoar, a boca que extrata, que fala da palavra eu te abençoo, os braços que acolhem, eu te acalento em meu seio, eu te quero do meu lado, eu caminho nos teus passos, se teus pés estão com chagas, é o meu coração que pena, porque, meus queridos filhos pródigos, diz o Pai, eu não quero vê-los em sofrimento, eu não quero perdê-los, eu quero tê-los para mim, não quero ter filho obediente, achando que o cumprimento do dever lhe garante benécias maior
que a daquele filho que errou a caminhada, mas que ao se afastar do caminho reto, não teve pejo em voltar atrás e procurar encontrar o regaço do Pai, o caminho certo. Que todos os filhos obedientes saibam que é dever obedecer às leis do Pai, e que isto, cumprir o dever, não nos acrescenta ganhar tesouros maiores do que aquele que errou. Vá e não peque mais, porque tu já reconheceste que o desvio te leva à solidão e ao sofrimento. E assim, segundo a minha percepção, é a parábola do filho pródigo. Vá, caminha, ganha os teus espinhos, sofre as tuas chagas, mas volta para mim, porque eu tenho os braços e as mãos dispostas a te acolher e a te curar. Mas com inteligência. Não faça nada para me esconder, porque nada passa desapercebido da inteligência do Pai, do conhecimento de cada filho. Arivelto? Perfeito, Ana. Eu me empolguei demais com esta magnífica parábola. Imagina. Eu me sinto completamente possuída por essas duas personalidades, desses dois filhos, dessas personalidades distintas e tão iguais, dessas personalidades criadas por Cristo, pelo Pai, na verdade, mas que Cristo trouxe à luz para nos ensinar que nem um filho, ao retroceder e ao pedir perdão verdadeiro, será abandonado. Seguramente, Ana. Realmente, essa é uma das mais belas parábolas. Na verdade, das 36 parábolas, a gente sabe que todas contêm lições maravilhosas. A parábola do semeador é repleta é uma também das minhas preferidas, repleta de lições, mas essa, como tu bem disse, ela retrata a humanidade e de uma forma extremamente fiel. E apenas aqui, tomando um pouquinho, alguma coisa que tu dissesse ali, mas no momento em que tu disse, me surgiu como uma figura de linguagem para tentar entender o que representa a parábola. Somos todos árvores frondosas guardadas numa pequena semente. Porém, da semente à árvore faz-se necessário tempo, submeter-se à ação do tempo. Isso quer dizer sol escaldante, chuva exagerada, às vezes maltrato do jardim onde estivermos, mas aquela pequena semente ela vinga, porque esse é o nosso destino. Todos vingamos com o tempo, resistimos, e daquela pequena semente, daquela pequena florzinha que vai nascendo, transformamos-nos um dia em árvore frondosa. Esse é o nosso destino. Então, quer dizer, o Pai sabe disso. E é por isso que ele é tão amoroso assim, ele nos permite essas experiências. Então, que bela dissertação tu fizesse aí. Praticamente eu não consigo nem mais imaginar o que acrescentar de tão bela. É certo que podemos tomar dessa lição também a questão da gratidão. Seja como filho pródigo, que todos somos filhos pródigos, em verdade, porque todos nós, em momentos de nossas vidas, teimamos, não apenas como nossos pais de nossas famílias em que nos encontramos. Estou falando aqui justamente em termos reencarnatórios, daquelas famílias do núcleo em que nascemos. Todos somos filhos pródigos. Todos nós, algum dia também, nos voltamos um pouco contra Deus, dizendo assim, poxa,
Ah, você me puxou o tapete. Puxa vida, por que você deixou acontecer isso? Você não me ama. Todos nós já fizemos isso. Fizemos uma retrospectiva, um exame de consciência e veremos que um momento ou outro pensamos assim. Podemos até não ter expresso externamente, mas em nosso pensamento mais íntimo nos voltamos um pouco. Mas, seguido, restabelecida a harmonia, voltamos a respirar e olhamos, puxa vida, isso apenas se tratava de um aprendizado e agora eu cresci com isso, né? E aí aprendemos que é importante agradecer aquele momento. Então eu vejo também nessa parábola esse sentido da gratidão pelo que o Pai oferece. O filho poderia nunca ter saído das terras do Pai e ficar eternamente grato por aquilo, mas esse filho tinha um propósito, que é mostrar para nós o que nós somos, as experiências que precisamos. E por isso a importância, assim como o filho que ficou também, não deve ser desmerecido, porque ele traz lições importantes. Ele nos fala dos nossos atavismos, do nosso egoísmo, da inveja, sabe, daquela insatisfação do querer mais, além do que nós merecemos. Então, minha querida Maria, nós estamos já aqui fechando o nosso tempo do programa, e essa parábola é maravilhosa, meu Deus, acho que nós ficaríamos, principalmente nós dois que gostamos muito de conversar e sempre achamos argumentos para acrescentar um pouco mais ainda nesses ensinos tão maravilhosos. Eu queria que nós já agora, nos dirigindo ao final, que tu deixasse a sua mensagem, tenta ser um pouco mais sintética, assim, para que a gente fique dentro do nosso tempo, né? E aí, eu queria te convidar também, como sempre eu faço, e tu gentilmente sempre aceita, que após a tua essa tua expressão de pensamento final, finalizasse o nosso programa com uma daquelas suas preces maravilhosas, porque esse dia merece, esse texto merece, esse ensinamento, e como uma forma também de agradecermos ao Pai e ao amoroso Mestre Jesus por nos trazer esse ensinamento que é preservado já há 2000 anos e se propagará através de nós e daqueles que virão por todos os tempos. Então, passo a você, querida Maria, fique à vontade para as suas palavras finais e depois, em seguida, já pode passar a nossa prece final, tá bom? Muito bem. As minhas palavras finais vai ser simplesmente os dois últimos parágrafos do nosso livro de apoio. E esses dois últimos parágrafos fazem uma síntese. E diz assim: é tanto verdade o que nos passa pela mente, que ao concluir a parábola, o mestre exalta os pródigos que voltam e censura os obedientes que ficam, não só com os bens que receberam, como também com as paixões más de que não se querem despojar. Mas a humanidade progride, e este mundo passará. A hierarquia mais elevada, com a vinda de espíritos melhores, que nos orientarão para o bem e o belo, para a realização total dos nossos destinos. Assim, o Caridad Schubert deu uma conclusão a esta parábola, que a humanidade progride. Nós, hoje, somos melhores do que éramos 100 anos atrás. E daqui a não sei quantos anos, seremos anjos. Todos nós temos este caminho a cumprir. Esta obediência elevada ao Pai. E ao dizer boa noite a todos vocês que me ouviram até este momento, eu quero elevar ao Pai uma sincera oração de despedida desta noite, deste momento em que tivemos envoltos
por esses espíritos magníficos que estão aqui presentes, amparando o trabalho que fizemos. A esta nossa pequena contribuição para elucidar os caminhos e as verdades contidas neste ensinamento que Cristo nos passou da parábola do filho pródigo. Pai amantíssimo, Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, Pai, acolhe-nos em teus braços, sempre o fizestes, mas, humildemente, voltamos a te pedir, porque somos eternos seguidores dos ensinamentos do Cristo. Ajude-nos a compreender, a aceitar, a trilhar os nossos caminhos aqui neste magnífico planeta Terra. E hoje, que estamos vivendo, Pai, recolhidos em nossos lares, e que nos curvamos diante da tecnologia, pois só através dela as vozes das casas espíritas continuam chegando àqueles nossos companheiros de caminhada. Nós te agradecemos. Te agradecemos pela inteligência dos homens de ciência. Te agradecemos da esperança, Pai, que recebemos século após séculos. Todos esses conhecimentos científicos, Pai, todas as leis da natureza que foram assimiladas por mentes brilhantes, e assim eu fico dizendo, temos que continuar estudando para melhor alcançarmos as moradas eternas. Quando eu penso nas 3 leis de Newton, eu às vezes fico pensando, ali, naquela inteligência, o Pai se mostrava à humanidade, mesmo que eu desconheça a lei da inércia. Se o meu carro vem correndo a 100 km por hora e reduz para 20, eu sinto aquele impulso do meu corpo para frente e para trás. Então, as leis científicas são leis divinas. São leis que o Pai colocou à disposição do homem para chegarmos até os nossos dias, para podermos batalhar pela cura das doenças, esses mal que assola a humanidade nos nossos dias. Hoje estamos diante do coronavírus, mas ao lado desta doença nós temos milhares de mentes brilhantes pesquisando, perdendo horas de sono para descobrirem, pelo motivo que for, porque às vezes nós estamos achando que as pessoas que querem notoriedade, dinheiro, só lutam por isso. Nem elas mesmas sabem que são instrumentos da vontade divina, pois no universo não cai uma única folha sem que a vontade do Pai se manifeste. Então, nesta noite, eu peço por todos aqueles que estão nos laboratórios estudando para o bem da humanidade. Obrigada, Pai, obrigada, amigos, obrigado, magnífica palavra do Filho Pródigo, que me ajudou a fazer reflexões que nem eu mesmo pensei que possuía. Fiquem em paz, fiquem nos braços do Pai. Gratidão, Maria, que maravilha, como sempre. E, meus queridos amigos, gratidão a todos.
Convidamos a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscrevam-se em nosso canal, compartilhem nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar uma dúvida. Aponte a câmera de seu celular para esse QR Code à sua direita do vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Então, até o próximo sábado, com um novo convidado e uma nova parábola. Um grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, querida Ana, e até o outro programa. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.